Você sabe o que é um sarau? Do latim serum, que significa pôr do sol, os saraus aconteciam no final da tarde e início da noite. O sarau, basicamente, é um evento cultural que acontecia no século XVIII e XIX, realizado geralmente em casas particulares, onde as pessoas se encontravam para se expressar ou se manifestar artisticamente. Um sarau pode envolver dança, poesia, leitura de livros, música acústica e entre outras formas de arte. A época do sarau tem ligação com o romantismo, que foi um movimento cultural burguês, que surgiu na Europa em meados do século XVIII, em uma época em que o ambiente intelectual era de grande rebeldia. O romantismo sempre teve como característica o amor e a busca da liberdade demonstrado durante a época de várias revoluções. Os saraus eram a essência da expressão humana. A característica de liberdade trouxe ao ser humano um maior expressionismo em suas obras, juntamente com o sentimento individualista e sentimentalista. Na Europa, o romantismo surgiu na Alemanha, espalhando-se aos poucos por outras partes do mundo, chegando no Brasil após a vinda da família real em 1808. Com a quantidade de livros trazidos pelos portugueses e a criação da Biblioteca Nacional, aumentou o contato dos brasileiros com a cultura europeia e a leitura. E, em 1836, foi lançada a primeira obra romântica brasileira, chamada Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves de Magalhães. O romantismo do Brasil teve como honra participações de grandes poetas e escritores brasileiros, como, por exemplo, José de Alencar, com obras muito reconhecidas, como 5 Minutos e A Viuvinha. Temos também Machado de Assis, que nos trouxe brilhantes obras como A Mão e a Luva e Ressurreição. O sarau era um dos poucos momentos em que um homem podia chegar próximo de sua amada. Os tipos de danças muito presentes no sarau são o minueto, a valsa e a quadrilha francesa, que foi adaptada quando chegou no Brasil e se tornou a quadrilha mostrada em festas juninas. A música, igual a pintura e a literatura, também foi influenciada por essa liberdade de expressão, sendo caracterizada pela presença marcante e intensa da emoção. A música do romantismo passou a ficar mais cromática, com versos menos regulares e mais intensos, assim trazendo um aspecto dramático. Como exemplo de músicos e músicas produzidas durante o século XIX, a Elias, de Félix Mendelssohn. Outros exemplos de músicos românticos foram Hummel, Strauss e Czerny. As pinturas no romantismo se caracterizam por terem um feixe heterogêneo de estilo, com uma reação de equilíbrio em pessoalidade, racionalidade e sobriedade do classicismo, e cuja ênfase estava na expressão de visões pessoais fortemente coloridas pela emoção dramática e racional. Como exemplo de pinturas, temos a obra de William Blake, Piedade. Também temos a Magia Vista, de Francisco de Goya, e como o último exemplo, a Caminhante sobre o Mar de Névoa, de David Frederick. No Brasil, ocorreram 3 gerações na poesia durante o romantismo. Na primeira fase, há a presença do indianismo, mostrando o índio como um herói nacional, e o nacionalismo, que mostra o orgulho pela pátria. A segunda geração foi caracterizada por apresentar o pessimismo e o certo gosto pela morte. A mulher era inalcançável e por isso havia o sofrimento amoroso. A terceira fase seria a fase de transição para outra corrente literária, o realismo, ao qual denuncia vícios e males da sociedade como a escravidão. Na prosa, há uma arte de escrita marcada pela forte representação das emoções e desejos. A narrativa não tinha o objetivo de ser complexa, mas sim expressiva, contando uma história de um amor exagerado e idealizado. Destaca-se como prosador José de Alencar. Todo ano, o Colégio Batista Mineiro
promove uma noite para que os alunos do segundo ano do ensino médio possam sentir como viver o romantismo e percebam a influência desse movimento na nossa sociedade atual. Com toda essa explicação, será mais fácil para que a plateia entenda como será o sarau literário do segundo ano D. Muito obrigado pela atenção e um bom espetáculo!